Fernando Holliday não entendeu e não entende o funcionamento da política de cotas. Ele não entende a política de cotas. Se você não conhece, Fernando Holliday, ele é um vereador pela cidade de São Paulo, membro também da alta cúpula do MBL. Fernando Holliday é negro e também ele é homossexual. E recentemente ele fez um vídeo, o link está aqui na descrição, falando que ele protocolou um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, que é o projeto de lei 19/2019, propondo o fim da política de cotas, ou propondo o fim das cotas para cargos públicos no município de São Paulo. Eu tentei procurar esse projeto de lei para me inteirar mais sobre esse assunto, só que eu não encontrei. Eu posso não ter encontrado porque foi muito recente, então no caso não foi digitalizado, ou porque eles estão de férias, ou porque de fato eu não encontrei, já que o site da Câmara dos Vereadores é horroroso. Se você comparar com o site da Câmara dos Deputados Federais, você vai ver que é uma diferença cavalar. O site dos deputados é muito melhor, é muito mais intuitivo, muito mais moderno, para que você possa lá fazer a sua pesquisa. Então cabe aqui a minha sugestão para uma modernização do site da Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. Mas o Fernando Holliday, nesse vídeo, que o link está aqui na descrição, ele fala que a política de cotas ela existe para fazer uma compensação histórica, para compensar um erro histórico com os negros que foi a escravidão. E essa é uma percepção que muitas pessoas têm da política de cotas, sejam elas de direita ou de esquerda, e essa é uma percepção equivocada. O objetivo desse vídeo não é fazer com que você mude a sua opinião. Meu objetivo aqui é dar mais subsídios para que você tenha mais conteúdo para sustentar a sua opinião, seja ela uma posição contrária ou favorável à política de cotas. Eu quero mostrar com esse vídeo um verdadeiro motivo para as políticas de cotas existirem, e assim você consegue sustentar a sua opinião com um maior embasamento. A política de cotas, diferente do que as pessoas acreditam, não é uma política para compensar um erro histórico, também não é uma política social e muito menos uma política educacional. As pessoas elas tendem a ver a política de cotas como se fosse uma política de acesso. Igual quando você constrói uma rampa para um cadeirante acessar um determinado ponto, ou quando você coloca aquelas marcações no solo para que o deficiente visual possa se localizar na rua. A política de cotas ela não está lá para favorecer um indivíduo, não é uma política individual. O indivíduo cotista, ele é um subproduto da política de cotas, que é uma política cultural. Perceba, é uma política cultural, ela vai além do indivíduo. Então o cotista ele está lá para quebrar certos paradigmas, e principalmente da nossa sociedade, paradigmas culturais de que existem trabalhos que são para determinados grupos e que trabalhos são para outros grupos. E se nós fôssemos deixar as vias normais da sociedade para que os negros chegassem a determinadas posições como médicos, advogados, por exemplo, isso levaria anos, talvez séculos. E aí o que iria acabar acontecendo? Nós iríamos perpetuar uma percepção de que existem trabalhos que são trabalhos para determinados grupos. Algumas pessoas falam assim, mas a política de cotas é uma política racista porque menospreza a capacidade dos negros. Olha, se o problema fosse esse, isso já teria sido resolvido. Olha, veja as universidades. Por que as universidades têm menos negros do que brancos? Porque os negros eles são menos capazes intelectualmente do que os brancos? Óbvio que não. Então, se não é uma questão biológica, é uma questão social. E aí é muito importante nós entendermos isso. A política de cotas, então, o que ela vai fazer? Ela vai acelerar o processo. Ela vai colocar o negro em algumas posições, em determinadas posições, que antes eles não ocupavam. Mas o Joaquim Barbosa conseguiu pelos próprios méritos. Joaquim Barbosa é exceção. Mas eu sou negro e consegui chegar. Você é uma exceção. A maioria das pessoas não consegue chegar lá. Então nós precisamos colocar as pessoas lá nessas condições, nessa situação de médico, nessa profissão de médico, advogado, para reduzir a estranheza e assim reduzir o preconceito, reduzir a cultura de que existem determinados tipos de trabalho para determinadas pessoas. Então quando você chega no hospital e é atendido por um médico negro, causa uma estranheza. Não uma estranheza pelo fato de que, nossa, um negro vai me atender, então ele é menos capaz. Não, causa uma estranheza porque não é comum negros serem médicos. Então quando nós começamos a aumentar a quantidade de negros como médicos, nós começamos a reduzir essa percepção de que lá não é um lugar para o negro estar. Então nós reduzimos essa percepção cultural que existem trabalhos de negros e trabalhos de brancos. O Gessé Souza ele fala algo muito interessante no livro dele que chama Classe Média no Espelho. O Gessé ele fala que nós temos uma sociedade hoje, que é uma sociedade de marginalizados. Nós temos um grupo de marginalizados que é um grupo formado na sua maioria por negros e por mestiços, no caso mulatos. E o Gessé chama essas pessoas de filhos da escravidão. E eles são filhos da escravidão porque eles ocupam trabalhos que são trabalhos que seriam ocupados por escravos, que são os trabalhos, nós podemos falar, são os trabalhos manuais, os trabalhos braçais. O capitalismo, ele requisita das pessoas, ele quer das pessoas conhecimento.
Então o que você pode oferecer para a sua empresa? Você oferece o seu conhecimento, e pessoas com mais conhecimento elas vão ter uma remuneração muito maior, tanto que os cargos de executivo, os médicos são melhor remunerados, os advogados são melhor remunerados, eles têm um conhecimento muito maior do que isso. Só que para você obter conhecimento, que é aquilo que as empresas querem, você precisa adquirir esse conhecimento. E para adquirir esse conhecimento, você precisa estudar. E para estudar, você precisa, além de ter toda uma estrutura familiar, você precisa de tempo. Se você não tem conhecimento para ofertar para a sua empresa, o que você pode ofertar para o mercado é técnica e força física. Então, veja que quem tem tempo para estudar, são os filhos das classes mais elevadas, porque elas têm uma estrutura familiar, porque os pais eles conseguem ter uma boa remuneração e eles conseguem fazer com que os filhos gastem todo o seu tempo estudando, diferentemente das classes marginalizadas, porque as classes marginalizadas não têm um salário, os pais não conseguem, muitas vezes só tem a mãe em casa, então elas não conseguem sustentar a família de modo apropriado, então desde muito cedo os filhos precisam trabalhar, enquanto eles trabalham eles não conseguem estudar, se eles não conseguem estudar, eles não conseguem adquirir conhecimento, então eles são fadados a fazer sempre o trabalho manual. E como a maioria dessas classes marginalizadas são compostas por negros e por mestiços, no caso mulatos, e não existe a perpetuação de uma concepção de que trabalho manual é um trabalho para negro e o trabalho intelectual é um trabalho para branco. E apesar de não haver, no caso, mais trabalho indigno, todos os trabalhos são dignos, desde que sejam bem feitos. Isso é uma concepção que nós tivemos da influência protestante, que veio lá da Reforma Protestante. O Gessé fala isso no livro dele, é bem interessante. Ele fala que a Reforma Protestante, para você ter, digamos, uma vida digna, para você ter sentido na sua vida, você precisa primeiro casar, e por isso que nós tem uma cobrança muito grande com relação ao casamento. Porque se você casou e se você tem um emprego digno, ou seja, emprego digno é aquele emprego que você faz de forma bem feita, você teve sucesso na sua vida. Então o nosso objetivo de vida, o nosso motivo de existir é nos casarmos e termos um bom emprego. Ou no caso, um emprego digno. O emprego digno é aquele trabalho que é bem feito. Trabalho digno é todo trabalho que é bem feito. Entretanto, existem hierarquias de dignidade, podemos dizer assim. Existem trabalhos que são mais dignos e trabalhos que são menos dignos. Os trabalhos que são mais dignos são aqueles trabalhos que exigem um maior conhecimento. No caso, um médico, um advogado, um empresário, um engenheiro. E existe o trabalho menos digno, que é o trabalho braçal, que é o trabalho que é muito parecido com o trabalho dos escravos. E como existe essa concepção do protestante que o seu sucesso de vida está ligado ao seu casamento, está ligado ao seu trabalho, então se você tiver um trabalho mais digno, você como pessoa é também mais digna. Então perceba o problema que isso causa. Se a sua dignidade está associada ao seu trabalho, e se você tem um trabalho mais digno, você então é mais digno do que as outras pessoas. E como os grupos que estão ocupando esses trabalhos menos dignos são os negros, socialmente os negros e os mulatos são menos dignos do que os brancos. Então o que acontece? Por serem seres humanos menos dignos, eles têm menos direitos, têm menos acessos a direitos, eles podem ser marginalizados. Então, quando você tem essa política de cotas que coloca um negro como advogado, como médico, você está quebrando essa cultura de que existem profissões para negros e para brancos, e aí você está retomando essa dignidade para esses grupos. Você mostra que esses grupos não são menos dignos porque eles também conseguem alcançar postos de trabalho mais elevados. Eles conseguem estar em profissões que antes são profissões que são socialmente ou culturalmente consideradas profissões de brancos. Então perceba que o indivíduo cotista ele é um instrumento para reduzir essa cultura, para reduzir ou para evitar a perpetuação dessa concepção de que existem trabalhos de negros e trabalhos para brancos. Então observe que não é uma questão social, que não é uma questão educacional, então não é uma compensação de um erro histórico, é uma política cultural para quebrarmos essa cultura de que existem trabalhos de negros, existem trabalhos de brancos, e por você ter um trabalho de branco, você é mais digno, porque ele é um trabalho naturalmente mais digno na concepção, podemos dizer assim, na ótica protestante, na influência protestante, do que um trabalho braçal. Então perceba que essa é uma questão cultural e não uma questão social, uma questão educacional ou uma questão de um erro histórico. É por isso que existe a política de cotas, para evitar a perpetuação de que determinados grupos de pessoas devam ocupar determinados tipos de trabalho. E o objetivo desse vídeo não é, no caso, mudar a sua opinião. Se você é contrário ou
favorável à política de cotas. Não, eu tentei aqui com esse vídeo mostrar para você o motivo da política de cotas existir. E aí você pode continuar com a sua opinião favorável ou desfavorável à política de cotas. Mas agora você tem um argumento, um embasamento muito maior, um conhecimento muito maior sobre essa política de cotas. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, a sua percepção sobre a política de cotas, principalmente agora, depois que você tem um conhecimento maior sobre ela. E se você for da cidade de São Paulo, deixe a sua impressão sobre o vereador Fernando Holliday aqui nos comentários. Tanto o vídeo do Fernando Holliday está aqui na descrição, e eu faço um outro vídeo que eu falo sobre redução da maioridade penal, que eu mostro que muitos dos problemas do Brasil, como esse da política de cotas, eles surgem por conta da nossa desigualdade social. É óbvio que a política de cotas ela é uma política ruim, podemos dizer assim, porque ela mostra que nós falhamos como sociedade, mas ela é necessária, porque nós temos uma desigualdade social. Ela precisa vir com outras políticas para que daqui 50, 100 anos, a política de cotas não exista mais, porque se ela continuar existindo, nós também vamos mostrar, vai ser também muito danoso, também muito ruim, porque vai mostrar que nós continuamos a falhar como sociedade. O vídeo também está aqui na descrição do vídeo. Lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.